Quero reproduzir uma frase aqui que o Marco fez na oração que deu um stremelique no meu coração ali. Agora nós podemos vê-lo pela fé, mas um dia nós o veremos fisicamente. Eu não sei quem assistiu aquele filme de Paulo, o Apóstolo, mas quem não assistiu, eu recomendo que assista. Diante de tanto lixo que nós temos aí, é um filme para se assistir com a família. Tem uma cena no final do filme, quando Paulo morre, ele chega e ele percebe, ele encontra algumas pessoas, e de repente ele olha assim para a montanha e vem Jesus. Rapaz do céu, eu vou até parar, senão eu vou chorar de novo, porque no cinema não tem como, ou na televisão não tem como. Então, se você ainda não assistiu esse filme, assista, é maravilhoso. Irmãos, eu quero falar hoje, não vou falar de Isaías hoje. Hoje eu vou falar de Corinto, quero falar sobre esse tema. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos ajude a falar sobre este assunto tão interessante e tão gracioso e que tantas pessoas distorcem, principalmente esse versículo aqui, essa parte do versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, o texto está aqui. Eu vou projetar, mas eu queria que você abrisse e seguisse comigo. Diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando como já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor, mais uma vez eu quero orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a crescermos um pouco mais no conhecimento, na graça, na reverência. Que o Senhor me ajude a expor esta mensagem, que os meus irmãos que estão aqui ouvindo, Senhor, e aqueles que estão ouvindo também pela internet, Senhor, seja receptivo a isso e que o Teu Espírito Santo converta aqueles que ainda não foram e aqueles que já foram convertidos, que o Senhor testifique esta palavra no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para nós termos aqui fazermos um contexto aqui e entrarmos na mesma página, quem que foi o fundador da igreja de Corinto? Foi Paulo, certo? Isso está muito claro. Paulo fundou esta igreja e se você quer aprender sobre como foi, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses pregando o evangelho nesta igreja. E esta carta aqui é a segunda carta que nós temos de Paulo escrevendo à igreja. Na realidade, segundo os estudiosos, tem mais cartas, 3, 4. Mas essas duas é a que nós temos conhecimento, essas duas que estão disponíveis para nós. Algumas pessoas chegam a dividir a segunda carta e tal, mas essas duas cartas que nós temos na Bíblia, no cânon, e nós temos a primeira carta e a segunda carta, e são maravilhosas, tanto uma quanto outra. O pastor Marco está expondo a primeira carta, e a primeira carta, como ele fez aqui um resumo na primeira mensagem, ela foi escrita para resolver alguns problemas de ordem espiritual e algumas condutas de irmãos que estavam tendo. Se você pegar ali, você vai ver que a primeira carta tinha problemas de
de ceia, tinha problema de casamento, tinha problema de relacionamento, tinha problema de facção. Uns queriam a pregação de um, de outro. Então tinha algumas situações ali que Paulo escreve para resolver alguns problemas de condutas da fé cristã e algumas condutas de alguns irmãos. Esta segunda carta que Paulo escreve, ela tem um outro foco. O foco da segunda carta de Paulo é reivindicar a sua autoridade apostólica, porque alguns irmãos, que nós vamos ver daqui a pouco, que estavam introduzindo na igreja, estavam duvidando ou estavam pregando contra a autoridade apostólica de Paulo. Eles questionavam que Paulo não era apóstolo, e por Paulo não ser apóstolo, ele não deveria ser ouvido, ele não deveria ter a autoridade de apóstolo e, portanto, de liderança nas igrejas por onde ele passava. E o próprio Paulo, aí na primeira carta, no capítulo 9, versículos 1 e 2, ele faz uma defesa do seu apostolado. Olha aí o que ele diz. Ele diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? E aí ele fala isso: se eu não sou apóstolo para outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então ele faz referência a isso, a primeira parte do versículo aí, e o que é diferenciado ali é: não vi eu o Senhor? Ou seja, os apóstolos, eles andaram com Jesus, e uma das críticas das pessoas da igreja de Corinto, desses falsos mestres, é a seguinte: mas Paulo não andou fisicamente com o Senhor. E aí ele diz: não vi eu o Senhor, ou seja, Cristo não apareceu para ele e não o instruiu. Então ele diz: se eu não sou apóstolo para eles, pelo menos para a igreja de Corinto eu sou apóstolo. Por quê? Porque o evangelho foi pregado a vocês por mim. E se vocês hoje crêem no evangelho, foi porque o Senhor me usou para pregar o evangelho para vocês. Na realidade, essa igreja em Corinto, ela estava sendo invadida por falsos profetas ou falsos apóstolos, que eles procuravam de uma forma ou de outra diminuir a autoridade de Paulo, diminuir a autoridade apostólica de Paulo. Se eles conseguissem diminuir a autoridade apostólica de Paulo, eles conseguiriam diminuir a pregação de Paulo, o evangelho de Paulo. E é isso que ele faz. Esse é o argumento deles. E eu coloquei aqui justamente isso, que os argumentos deles eram nesta linha mesmo, de que Paulo não tinha andado fisicamente com Jesus e, portanto, ele não era apóstolo como os demais. E por conta de não ser apóstolo, ele não tinha a autoridade apostólica e ele não deveria ser ouvido pelos irmãos e nas cidades por onde ele passava. Veja que o negócio, a situação é pouco mais profunda do que isso. Então nós aqui, depois de tantos anos, fica mais fácil, mas na época você tinha que lidar com isso. Não, mas espera aí. O argumento era interessante. Mas espera aí, Paulo não é apóstolo. Por quê? Porque para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus. E ele não andou com Jesus. Então por que ele é apóstolo? Ele é um impostor. Aí Paulo vem e se defende. Opa, como eu não sou apóstolo, eu vi o Senhor. E ele ficou 3 anos com o Senhor e ele era apóstolo muito bem. Um outro argumento desses irmãos, um questionamento infundado deles, era que Paulo era um mercenário. Como assim mercenários? Eles alegavam que Paulo, por onde ele passava, ele fundava uma igreja para depender financeiramente desta igreja, o que não era verdade. Tanto é que ele diz assim: eu trabalho com as mãos para não depender de nenhum irmão. Então ele vem refutando todos esses argumentos. E por fim, ele era um traidor da lei. Olha só, ele era um traidor da lei. Mas por que ele é um traidor da lei? Porque ele pregava contra Moisés,
contra o templo, contra a lei, contra a circuncisão, contra isso. Então ele era um traidor da lei. Só que na realidade ele nunca foi um traidor da lei. Ele pregava, é o que nós vamos falar daqui a pouco, que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a lei rígida, seguida rigidamente como regras, como mandamentos, é um conjunto de regras, realmente ela não salva. E aqui nesse contexto de segunda carta aos Coríntios, parece não, alguns irmãos, vou chamar de irmãos, eu não sei, algumas pessoas dentro da igreja já estavam cedendo a esses argumentos desses falsos apóstolos. E aí ele começa no versículo 1, onde ele começa assim, Paulo argumentando, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas ou carta de recomendação para vós outros ou de vós? Ele faz aqui duas perguntas, só que são duas perguntas retóricas, onde ele já sabe as respostas. Ele faz a pergunta e qual é a resposta para as duas perguntas que ele faz? É não. Eu preciso de cartas de recomendação ou carta de recomendação para vocês? Ou vocês precisam de carta de recomendação para mim? A resposta é não. Eu não preciso de cartas e nem vocês precisam de carta. Mas ele, quando a gente olha para isso, parece que ele estava desprezando as cartas de recomendações. Ele não estava desprezando, porque ele mesmo já tinha feito, já tinha utilizado cartas de recomendações em outras situações. Mas ele estava contestando aqui a intenção, o objetivo das pessoas que estavam apresentando estas cartas de recomendação. A intenção deles não eram as melhores. O problema não é a carta de recomendação. O problema é o portador da carta de recomendação. Qual era o objetivo deles? Por que é que eles estavam entregando para a igreja? Por que é que eles estavam trazendo para a igreja carta de recomendação? Que nós vamos ver um pouco mais para frente, que não tinha base, não tinha autoridade das colunas da igreja. Ou seja, eram cartas que foram produzidas sem o aval das colunas da igreja. Então, eram cartas de recomendação falsas. E como cartas de recomendação falsas, eram perigosas, porque elas davam autoridade a esses ministros ou esses líderes de falar o que eles quisessem. Prova disso é que eles estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo, chamando Paulo de mercenário, chamando Paulo de traidor, chamando Paulo de que ele não era ministro. O interessante aqui, mais um pouquinho sobre isso, que carta de recomendação, ela era bastante comum. E hoje a gente ainda vê carta de recomendação. Quando alguém vem de uma igreja, geralmente ele traz uma carta de recomendação ou uma carta de apresentação. As empresas hoje, elas pedem uma carta de recomendação na contratação de novos empregados. Dependendo do que vem nesta carta, possivelmente o empregado não seja admitido, porque é uma carta que vem do emprego anterior. E as igrejas também utilizam isso. Dependendo do que vem escrito na carta, aí você precisa entrar em contato com o pastor da igreja e ver o que aconteceu. Então, era esse o sentido da carta de recomendação. E eles apresentavam nas igrejas essas cartas e, com isso, eles conseguiam espaço para falar aquilo que eles queriam falar. Veja um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, versículos 13 e 14, como que Paulo mesmo define esses homens, esses líderes, esses pseudos pastores. Veja aí um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, versículo 13 e 14, como que o próprio Paulo define eles. Ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Aí ele diz assim, não é de se admirar,
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está dizendo aqui? A quem Paulo está comparando esses falsos líderes, ou esses falsos apóstolos? A servos de Satanás. É isso que ele está dizendo, esses falsos mestres que estão chegando até vocês, esses falsos apóstolos, eles são ministros de Satanás. E não é de se admirar, porque isso acontece até com os servos do diabo. Na realidade, Paulo está advertindo a igreja a não dar ouvido a esse tipo de mensagem. Irmãos, isso aqui é mais comum do que vocês pensam. Aqui, às vezes, vou colocar entre aspas aqui, tá? Por favor, a gente protege o púlpito. Protege, entre aspas. Mas se você der uma andada por aí, você vai ver que qualquer pessoa que chegar nas igrejas, as pessoas dão o púlpito para pregar. Deixam falar. Se você falar que você é um líder, então, você chega lá, já te oferece um ministério, você já é líder não sei o quê, você já é líder de louvor, você já sobe no púlpito, você já prega. Isso é um perigo muito grande. Então, eu falo para vocês com toda a cautela, com toda a sinceridade, com todo o amor, com toda a reverência, de que aqui na comunidade, não estou falando que nós somos os melhores e nós não erramos, longe disso, mas nós protegemos o púlpito para não cairmos dessa mesma cilada. Porque se você começar a abrir para pessoas subirem no púlpito, corre o risco de ter problemas seríssimos e a comunidade perder a linha, perder o foco, perder o objetivo. A gente corre o risco de alguém chegar aqui e falar assim, não, a salvação é por obras. Aí você perde uma pregação de 11 anos que nós não cremos assim. Entendeu? Então, é isso que Paulo está questionando aqui. Vocês estão dando ouvidos a qualquer um que chegar lá e dá uma cartada para vocês, vocês liberam os ouvidos para ouvir, e vocês seguem o que as pessoas estão ouvindo. Irmãos, queridos, em Cristo Jesus, selecione o seu ouvido no dia a dia. Selecione o seu ouvido. Não é porque a pessoa pega uma Bíblia, não é porque a pessoa fala de Cristo, não é porque a pessoa fala 2 evangeliqueis, não é porque a pessoa te sauda com graça e paz, ou paz do Senhor, ou paz de Deus, seja lá o que for, não é porque a pessoa tem 2 vocabulário cristão, que você simplesmente aluga o seu ouvido para ouvir e aceita tudo o que fala. Cuidado, porque Paulo chama os falsos profetas, os falsos líderes de ministros de Satanás, ou servos de Satanás. Cuidado com o que você está ouvindo, questione. Eu sei que por aí tem uma máxima que diz assim, não questione o ungido de Deus. Eu vou dizer para você que isso é a maior bobagem que existe. Eu vou refazer essa frase. Quando o ministro de Deus falar alguma bobagem, questione. Inclusive aqui na comunidade, certo, pastor? Inclusive aqui na comunidade. Tem um versículo aqui que vale sempre a pena dar uma olhada. Os bereanos questionavam. Questionavam não, eles analisavam ver se Paulo estava falando certo. E isso deve ser a mesma coisa conosco aqui. Pois bem, irmãos, na realidade Paulo estava advertindo a igreja, como eu disse, de não dar ouvidos a qualquer espírito, ou a qualquer um que viesse falar em nome das colunas da igreja. E ele faz isso daí com bastante severidade em qual carta? Aos Gálatas. Aos Gálatas ele faz isso com uma severidade muito grande, porque ele diz assim, logo no começo, olha o que Paulo fala, se mesmo eu, ou um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho, além daquele que eu já vos preguei na primeira viagem missionária, qual evangelho? Da graça, seja o quê? Maldito, anátema.
Paulo, quando ele escreve a carta às igrejas da Galácia, ele está dizendo justamente isso. Pare de ficar ouvindo qualquer coisa como sendo o evangelho. Pare! Agora, vou fazer parênteses aqui. Para que eu e você tenhamos condições de dizer isso está errado, eu preciso conhecer o certo. Eu preciso conhecer o certo. Se eu não conhecer o certo, qualquer bobagem que vem, eu aceito como verdadeiro. Teve um irmão, isso aí é velho, mas eu vou falar, tá? Teve um irmão que disse o seguinte, também não sei se é verdade, tá? Se for mentira, vocês me perdoem. Que nos Estados Unidos, as pessoas que trabalham nos bancos, eles são treinados, treinamento em cima de treinamento, em cima do dólar verdadeiro. Eles não são treinados para identificar o falso, eles são treinados para identificar o verdadeiro. O dia que ele pegar um falso, falou, opa, isso é falso. Isso é falso. E o evangelho é a mesma coisa. Se você souber o verdadeiro, se você tiver intimidade com o Senhor, com a sua palavra, na oração, nós temos falado aqui domingo pós domingo, os meios de graça, irmãos, leitura, oração, meditação, comunhão com os irmãos. Se você souber muito bem o que é verdadeiro, a hora que os teus tímpanos ouvir o falso, ele vai dizer, isso é falso, isso é falso. Você está falando isso baseado, isso é falso, não, isso é falso. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, do jeito que vem, vai vir uma esponja, né? Do jeito que vem, vai. E aí é o grande perigo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se eu mesmo pregar um evangelho diferente daquele primeiro, ou um anjo, seja maldito. Ele se coloca nisso. Eu acho isso maravilhoso, você entendeu? E eu quero dizer o seguinte, que não era comum as pessoas saírem com cartas, dando a famosa carteirada, né? Dando carta, eu sou lá ministro não sei o quê. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Quem que falou isso aqui? Sabe quem falou isso aqui? As colunas da igreja. Pedro, Tiago e João. Ele diz o seguinte, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Por que isso daqui foi dito? Porque quando aconteceu aquele problema lá em Gálatas, dos irmãos pregando uma coisa, e Paulo e Barnabé vêm dizendo está errado, eles sobem para Jerusalém para perguntar para Pedro, Tiago e João, que são as colunas da igreja. E se você pegar um pouco mais para frente, Tiago fala no capítulo 15, versículo acho que 24, se eu não estiver errado. Ele diz assim, que alguns irmãos desceram sem a nossa autorização. Ou seja, saíram por conta própria, levaram algumas cartas, só que Pedro, Tiago e João diz assim, sem a nossa autorização. Então eles não foram enviados por nós, e eles desceram falando esse tipo de coisa. Percebam, irmãos, percebam o perigo do negócio, como que era. Qual é o pensamento disso aqui? Veja bem. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que está implícito aqui? Implícito não, o que está explícito aqui? A salvação é merecida. A salvação é merecida. Se você não circuncidar, segundo o costume de Moisés, ou seja, se você não passar pelo rito da circuncisão, se você não for convertido ao judaísmo, você não pode ser salvo. Isso daqui, Paulo questiona e condena e refuta e bate de frente porque torna-se uma salvação merecida. E Paulo está dizendo que a salvação é pela graça, mediante Cristo Jesus. Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios. Então, é isso que Paulo estava questionando. E era isso que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Ou seja, a salvação é pela graça? É, mas
você precisa fazer isso. Mas você precisa fazer aquilo. Aí eu pergunto para vocês, sejam sinceros com vocês mesmos. Hoje é praticamente a mesma coisa. A salvação é em Cristo Jesus. Mas você precisa fazer 2 campanhas, 3 jejum, ir no monte, andar de joelho 15 degraus, e fazer isso, e fazer aquilo, e fazer aquele outro. É Jesus. Mas, irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso eu volto e repito, cuidado com os seus ouvidos. Cuidado com os seus ouvidos. Não dê ouvidos a qualquer pregador que venha falar de qualquer forma. Paulo, eu coloquei aqui, condena e afirma que isso resultaria numa salvação merecida, ou por obras, e não é isso o Evangelho. Ou seja, o Evangelho não é um tempero com obras, o Evangelho é genuíno, pela graça, misericórdia do Senhor. E esses indivíduos aqui, eles estavam fazendo um monte de coisa errada, e como eu disse há pouco, eles não tinham autorização das colunas da igreja. O que Paulo, ele voltando a 3:1, Paulo ele tinha intimidade, irmãos, suficiente com a igreja em Corinto para dispensar qualquer carta de recomendação. Ele tinha essa intimidade com aqueles irmãos para não precisar de cartas de recomendação, nem de Paulo para eles e nem deles para Paulo. Olha aí o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, nem em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que significa isso daqui? Os coríntios, a igreja, os irmãos da igreja em Corinto, eles eram a carta de recomendação de Paulo. Ele não necessitava mais ser apresentado a eles, pois ele já possuía uma carta. E qual era a carta que Paulo possuía? Aqueles cristãos, ou seja, os cristãos em Cristo e o seu ministério entre eles. O amor que Paulo tinha por eles, ele é manifesto em todos os sentidos nas cartas, na primeira e na segunda carta. E aí eu digo para você o seguinte, qual é a diferença? Esta carta, em contraste com a carta escrita, esta carta que Paulo está falando é uma carta viva. Ele está dizendo assim, quando o mundo olha para vocês, quando o mundo conversa com vocês, eles veem a minha carta, eles veem o Evangelho. E aí eu quero fazer uma aplicação em cima disso. Tem um hino que canta aqui, que eu só sei uma frase, que diz assim, nós somos cartas lidas, alguma coisa nesse sentido, não tem? Irmãos, a aplicação que eu faço é justamente esta. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas conversam conosco, quando as pessoas se relacionam conosco, no nosso trabalho, no trânsito, em casa, as pessoas leem Cristo, leem o Evangelho. Quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas percebem que nós somos cristãos, verdadeiros, fiéis. Os nossos gestos, as nossas posturas, o nosso palavreado, isso daí, a postura na nossa casa, diante das situações, as pessoas leem o Evangelho em nós e querem conhecer o nosso Deus. Eu e você somos uma referência, somos um diferente. Eu não estou falando de perfeição, por favor. Nós somos uma referência das pessoas falam assim, puxa, aquela pessoa é diferente, ele fala diferente, ele se comporta diferente. Ou quando nós, num descuido, nós falamos que nós somos crentes, as pessoas falam, o quê? Nem parece. Nem parece. Eu não sabia, rapaz, nem parece. Diferente, né? Isso é de chorar.
cheio de chorar. Porque nós vivemos uma situação que hoje a pessoa vai num show gospel, amanhã ela vai num show mundano e é crente. E é crente. Não deve ir nenhum nem no outro, mas é crente. Então Paulo pergunta: eu preciso ser apresentado a vocês ou vocês precisam ser apresentados a mim? Não. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo no meio de vocês é a minha carta de recomendação. A ação do Espírito Santo no meio de vocês é a minha carta de recomendação. A conversão de vocês, o testemunho de vocês é a minha carta de recomendação. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que isso seria o sonho de todo cristão de ser reconhecido. Fala a verdade. Como é que você é reconhecido, Célia? Uma cristã. Como é que você é reconhecido, Flávio? Um cristão. Não é? Tem uma forma mais gostosa de ser reconhecida? É pelo seu sobrenome, é pelo que você possui, é pela sua inteligência, é por isso, é por você pertencer à CCL, ou é por ser cristão. Pais, veja agora esses cristãos desses países aqui. Qual é? Qual é o teu crachá? Cristão. Eu sou reconhecido como cristão, pelo que eu falo, pelo que acontece comigo, pelo meu comportamento, pelo que eu... Não é verdade? E Paulo apresenta aqui um contraste, ou seja, a transformação marcante pelo Evangelho em contraste com a incapacidade da transformação em tábuas de pedra. O que significa isso? Significa que aqueles falsos profetas estavam ensinando justamente isso, a salvação baseada nas tábuas de pedra. O que são essas tábuas de pedra? Talvez você já estejam fazendo uma relação. As tábuas da lei, Velho Testamento. Nós temos algumas interpretações para isso. Algumas pessoas dizem o seguinte, que é a interpretação literal do Antigo Testamento. Outras pessoas dizem que é o Antigo Testamento. Mas a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, dos teólogos, faz referência às tábuas de pedra relacionadas às tábuas da lei rígida. E nós vamos ver isso agora. E o versículo 3, ele diz assim, só lendo aqui de novo, onde ele diz assim que produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Lembram o que ele falou no capítulo 9, que eu li agora há pouco? Vós não sois vós a minha obra no Senhor? Ou seja, escrita nos vossos corações. Do que Paulo está falando? Ele está falando da pregação do Evangelho e a conversão daqueles irmãos. Mediante o quê? Mediante a ação do Espírito Santo. Mediante a circuncisão. Não da lei, mas a circuncisão efetuada no coração deles. Esta circuncisão, mediante o Evangelho, a conversão daqueles irmãos, a vida deles em Cristo, é a carta de recomendação de Paulo. Irmãos, Deus foi gracioso com aqueles irmãos, da mesma forma que Deus foi gracioso comigo e com você. Aquela carta visível, viva, que Paulo está falando, é superior à carta escrita em tábuas, escrita com tinta. Ele está falando aqui, com certeza, dos 10 mandamentos apresentados por Moisés ao povo lá no monte. Ele está fazendo uma referência, quando ele fala de tábuas de pedra, ele está fazendo uma referência às 2 tábuas de pedra que Moisés recebeu das mãos, segundo os estudiosos, da mão do anjo, lá no monte e entregou para o povo, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6, o Senhor escreveria no coração do povo essas leis. Olha o que ele diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Irmãos, quando a gente olha para o povo de Israel, e aqui na igreja em Corinto, a gente percebe que, mesmo recebendo as tábuas da lei, o povo de Deus rejeitou o testemunho de Deus mediado por Moisés e não amou a lei de Deus, nem guardou-a no coração. Ou seja, o Senhor falou isso aqui para eles, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Eles receberam as tábuas da lei, mesmo assim, eles rejeitaram as leis e rejeitaram o Deus Todo-Poderoso que deu as tábuas da lei. No versículo 4 a versículo 6, irmãos, e eu estou caminhando já para quase o final, ele tem uma confiança, Paulo tem uma confiança ímpar no que diz do teu ministério. E esta confiança, ela não vinha de Paulo. Eu quero ler aqui para nós darmos sequência, ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, mas o Espírito vivifica. E é aqui que a gente quer parar um pouquinho para analisar. De onde vem a confiança de Paulo para falar todas essas coisas? Da suficiência de Cristo, por intermédio de Cristo. Deus o fez, no versículo 6 aí, Deus o fez ministro de uma nova aliança. Ou seja, pregador do evangelho que chegou até aqueles irmãos e chegou até nós. Não da sua capacidade, porque ele mesmo diz que ele não tinha capacidade para isso, mas nós fomos capazes por causa de Cristo Jesus. Ele sabia que toda a suficiência, toda a capacidade, toda a habilidade de continuar escrevendo nos corações dos coríntios, nos corações de todas as igrejas que ele passou, nos nossos corações, vinha da suficiência de Cristo. De onde, Paulo, você tira a autoridade para falar essas coisas? Da suficiência de Cristo. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Hoje nós não podemos ter outra atitude. De onde, Célia, você tira a autoridade para falar que os seus pecados foram perdoados? Da suficiência de Cristo. De onde você tira a autoridade, Flávio, para falar que você é salvo? Da suficiência de Cristo. Da onde você tira, Flávio, a autoridade para falar que você vai morar no céu? Da suficiência de Cristo. Da onde você tira a autoridade para dizer que você é crente, Cristo é teu Salvador e Senhor? Da suficiência de Cristo. Tudo em Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Da suficiência de Cristo. Se Paulo está dizendo o seguinte: eu não tenho capacidade, mas a minha capacidade vem da suficiência de Cristo, nós devemos imitar Paulo nisso. De onde vem a sua capacidade para pregar o evangelho? Da suficiência de Cristo. De onde vem a autoridade para você ter uma vida cristã reta, justa, nos caminhos do Senhor? Da suficiência de Cristo. Porque se for da minha suficiência, se for, é isso que nós vamos entrar, se for pela minha força, não vai ter condições. Mas é a suficiência de Cristo. Ele me sustenta, Ele me mantém reto, é do começo ao fim. Nenhuma parte eu entro, mas é da suficiência de Cristo. E ainda, no versículo 6, ele diz:
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por intermédio de Cristo. A primeira aliança, irmãos, a primeira aliança já tinha passado, agora é a nova aliança em Cristo Jesus. Agora nós temos um novo relacionamento de Deus com o seu povo, através de quem? Através do mediador Cristo Jesus na morte da cruz. Agora Cristo é o nosso mediador. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito para Ele. Tudo em Cristo Jesus. O Alexandre está pregando aqui Efésios. Quando você começa a ler ali do versículo 13 até o versículo 14, eu não sei a quantidade, mas o que tem ali Ele, por Ele, nele, por Ele, a gente fica espantado. Por quê? Porque tudo é Ele, tudo é Cristo. Sai de cena o Flávio, entra Cristo. Talvez este versículo aqui, muitos de vocês já tenham ouvido alguém falar que quando a letra mata, você já ouviu falar que estudar deixa louco, principalmente estudar a Bíblia, né? Que a Bíblia não deve ser lida, não deve ser estudada, porque a letra mata. O importante é você receber ali na hora uma revelação. Muitos já ouvi falar que não pode ler, não pode estudar, porque a letra mata, né, Flavinho? Você já ouviu isso, né? Já, né? Então, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que a interpretação da Bíblia é só para algumas pessoas. Não pode, você tem que ter uma revelação especial, porque você não pode ler, senão você vai ficar maluco. Na realidade, irmãos, o cristianismo sempre teve os seus oponentes. Na verdade, não vai continuar e vai continuar tendo. Mas a questão aqui, irmãos, não tem nada a ver com estudo, não tem nada a ver com leitura, não tem nada a ver com aprendizado, não tem nada a ver com isso. A questão aqui é lei e graça. Apesar de Deus não ter dado a lei mosaica como um mero conjunto de regras rígida para operar sem ação do Espírito Santo, o que o judaísmo fez? O judaísmo, ele reduziu a lei a um código externo. Ele reduziu essa lei a um código externo cheio de regras, onde ninguém conseguia cumprir, nem eles mesmos. Olha o que diz Jesus lá em Mateus 23, de 1 a 4. Ele diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, a sabedoria está com eles. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Nem com os seus dedos querem mover. E a lei, irmãos, era nesse sentido, porque os legalistas judeus, eles exigiam o cumprimento destas regras. Por isso que Paulo, sabendo disto muito bem, porque ele era um fariseu antes de ser cristão, ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a tentativa humana de cumprir a lei vai te levar para a morte, porque você não consegue cumprir. Tiago, não sei se é o capítulo 1, que diz assim: quem descumprir um item da lei, ele descumpre toda a lei. E a gente olha para a lei, já ouvi alguém dizer assim: não, mas a lei são aqueles 10 mandamentos. Não, aquele é apenas um norte. Jesus vem e eleva a lei. Quando ele diz assim: se você só olhar para uma pessoa com intenção impura, você já cometeu adultério, meu querido. Então a lei, ela é impossível de ser cumprida por nós, mas teve um que cumpriu a lei, foi Cristo. Cristo Jesus. Por isso que ele vem dizendo: a lei mata, ou seja, a tentativa rígida de você cumprir a lei. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso mentir. Já mentiu. E já descumpriu. Então, esta tentativa o homem não consegue. Por isso que a lei mata, a letra escrita em tábuas de pedra mata, mas o Espírito
Espírito escrito no coração vivifica. É um contraste entre a rigidez da lei e a ação do Espírito Santo na vida do crente. Tenta cumprir a lei, você hoje que é crente, vê se você consegue. Não consegue, não consegue. Mas qual que é a tua postura e a minha postura? Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus, que cumpriu a lei por mim e eu posso me ancorar nele. O Espírito vivifica, a obra do Espírito Santo na vida daqueles irmãos e na nossa vida nos liberta da rigidez da lei, da incapacidade de cumpri-la da forma como ela foi escrita. Irmãos, e eu quero terminar agora mesmo, concluir com algumas aplicações, alguns pontos para você pensar, que é o seguinte: a nossa permanência nos caminhos retos do Senhor depende da suficiência de Cristo. Se você tentar, pelas regras da lei, pelo seu braço, pela sua força, não vai conseguir. Mas é pela suficiência de Cristo. O Evangelho não é um conjunto de regras escritas como lei, mas é a ação do Espírito Santo no coração pecador do homem. O Evangelho é a ação do Espírito Santo que tira você ou tirou você do mundo de pecado e transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual há remissão dos pecados. Eu não sei você, mas quando eu olho para o passado, para o meu passado, para a minha arrogância, a minha insensatez, a minha petulância, a minha pseudo-sabedoria, eu me envergonho. Quando eu olho para o Senhor hoje e digo: Senhor, de onde o Senhor me tirou? Tem misericórdia, Senhor, muito obrigado. Porque, irmãos, eu não sei você, mas dá vergonha. Dá vergonha. Senhor, por que eu? Aí dá mais vergonha ainda. Mais uma. Se você hoje crê em Cristo Jesus, saiba, irmãos, com certeza que não foi pelos seus méritos. Se você hoje crê em Cristo Jesus, não precisa falar para mim, olha para você, olha para a sua vida passada, não outra vida, tá? Mas vida passada, sim, entendeu? O passado recente ali. Olha para a sua, seja sincero com você mesmo. Você acha que foi você que se converteu? Você acha que foi os seus belos olhos azuis? Você acha que foram os seus méritos? Por favor, se você acha isso, tem alguma coisa errada comigo ou com você. Irmão, não foi. Se fosse por você, você não estaria aqui, você não queria Deus, muito pelo contrário, você rejeitava, afrontava, xingava, você faria tudo, como a gente tem visto, mas foi pela graça do Senhor, que foi lá nesse coração de pedra e tirou e colocou um coração de carne, foi lá e arrancou você de você mesmo e colocou o Espírito Santo em você. E hoje você crê, você gosta, você chora, você ora. Ô Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E agora é a última mesmo. Se você, irmão, se você que está aqui ainda não crê no Evangelho, se você não tem uma experiência com Cristo, se você acha que isso daqui é um monte, umas coisas que você não está entendendo, querido, querida, vá diante do Senhor. Fala com Ele, Senhor, eu quero. Eu não estou entendendo, Carlito. Eu quero. Eu não entendi nada que esse cara falou aí. Mas eu quero isso. Senhor, fala comigo. Arranca do meu coração todas essas bobagens que tem atrapalhado eu louvar o Senhor. Converta o meu coração ao Senhor. E viva uma vida reta diante do Senhor. Não sem problemas, mas na certeza de que um dia esse caminhar vai nos levar para aquela morada eterna. E me vem de novo essa imagem de Paulo, olhando para o monte
e o Senhor Jesus vindo, e ele estatala 2 olhos desse tamanho e fala, puxa vida, aquilo ali é maravilhoso. Que o Senhor te conserve nos caminhos dele, reto, sabendo que é a suficiência de Cristo na tua vida.